A paz do Senhor, irmãos. Hoje, mais um vídeo do canal da Igreja de Cristo, do quadro Louvor e Santidade. Nós vamos continuar no assunto sobre vaso restaurado. E o tema do vídeo de hoje é vaso rachado. No primeiro vídeo sobre esse assunto, nós lemos Jeremias, capítulo 18, onde Jeremias é chamado por Deus a descer à olaria e ali contemplar o trabalho do oleiro. E nos tipos de vasos que nós estamos falando, hoje vamos falar sobre vaso rachado. Tudo que é depositado nele vai embora. O vaso rachado, não que ele não receba algo de Deus, não que Deus não o encha, mas tudo que Deus deposita dentro dele escoa, vai embora. Pode até ser derramado algo dentro dele, mas é questão de tempo, tudo irá embora novamente. E nisso nós podemos trazer para o Ministério de Louvor. Hoje eu quero enfatizar muito esse assunto vaso rachado para ministros de louvor. Porque nós recebemos muito do Senhor enquanto ministramos. Nós recebemos direções, nós recebemos unção, nós profetizamos na vida da igreja. E muitos ali são vasos rachados, que não retêm aquela unção da ministração. Não retêm unção na sua vida, no relacionamento, na sua semana. O culto de domingo, ele sai cheio porque ministrou e Deus fala. E quando nós subimos no altar e pegamos o microfone, instrumentos, Deus fala. E o que fazemos com aquilo que recebemos do Senhor de forma tão poderosa enquanto ministramos? Alguns ministros de louvor que são usados por Deus, pode até ser indiscutível que em determinado momento estejam cheios de unção. É indiscutível. Pessoas que ministram, Deus os enche, porque tem pessoas de fé, pessoas sedentas na igreja que são ministradas. Mas eles seriam vasos rachados? Porque existem ministros tão arrogantes no meio da semana. Seriam vasos rachados? Pessoas cheias de unção, né? Pessoas cheias de unção que sobem no altar e ali exalam a unção do Senhor. Mas por que são tão egoístas? Não sabem perdoar, não sabem dividir, não se posicionam a serviço do reino, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não sabem amar e não conseguem viver como Jesus nos ensina. Não conseguem andar em santidade e mesmo assim são tão usados por Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre como Deus, na sua infinita misericórdia, pelo favor à sua igreja, pelo amor que ele tem à sua igreja, as pessoas que estão sendo ministradas, como ele usa pessoas em cima do altar. São sim, esses ministros, eles são sim, cheios de unção, mas são vasos rachados. A unção demonstrada no altar simplesmente parece que vai toda embora no início da semana, no pós-ministração, né? No pós, quando o relacionamento com Deus é tudo que temos. Quando nós estamos ali servindo a igreja, tudo que nós temos naquele momento, a direção de Deus, as músicas que ensaiamos, nossos instrumentos, o que tocamos, e aquilo envolve a igreja, aquilo direciona a igreja a adorar ao Senhor. É a ferramenta que nós usamos no nosso ministério. Mas e o pós-ministração? O temor de Deus nos nossos corações? Os nossos corações que não podem ser cheios de orgulho no pós-ministração? A unção de domingo vai toda embora logo na segunda-feira. E isso acontece com vasos rachados. Uma forma de você conhecer a intenção do coração de um ministro, se ele se derrama na presença de Deus, é quando ele se prepara. E um ministro despreparado é aquele que foge de um culto simples de oração. Se um ministro foge do culto de oração, se ele foge do culto de ensino, se ele foge dos encontros da igreja, onde são simples, onde ele não vai ter tanta pompa e circunstância ao ministrar. Se ele foge desses cultos, ele é um vaso rachado. Os mesmos músicos que levantam as mãos lá em cima do altar, às vezes têm língua obscena e impura. Os mesmos músicos tão cheios de unção em cima do altar, a linguagem obscena e impura demonstra um vaso rachado.
Os que enchem a boca para cantar louvores lá no altar, enchem a boca de palavrões no meio da semana. Os que dizem adorar a Deus se entregam aos vícios na sexta-feira à noite. Então, como Deus, ele é misericordioso e o amor dele, porque ele nos entregou um talento. E o que nós fazemos com esse talento? Nós granjeamos, nós multiplicamos, e ali alcançamos vidas, e ali vamos nos apresentar diante do Senhor. E vamos dar conta do que fizemos com esses talentos. Deus conhece o interior do coração. Deus conhece o mais profundo do nosso coração. E que o Senhor nos livre de sermos essas pessoas. Que o Senhor nos livre de deixar a unção escoar, deixar a unção sair pela brecha. Ou melhor, que Deus nos livre de ser esses vasos. Parece até que estão cheios, mas na verdade estão rachados. E nós precisamos lutar contra isso nesse tempo. Mas o que Deus faz com o vaso rachado? Será que dá para consertar? Será que dá para fazer alguma espécie de remendo? Será que o vaso rachado pode ser reaproveitado? Será que Deus tem essa intenção de reaproveitar, de remendar? A Bíblia não traz nada sobre o vaso rachado, mas ela traz sobre o odre. Odre é um utensílio normalmente usado para colocar vinho. Ele era usado normalmente para se colocar vinho. E vinho e azeite são figuras do Espírito Santo, que a Bíblia usa. Representam o Espírito Santo. Enquanto na Bíblia fala que o vaso ele era cheio de azeite, o óleo da unção, e nós somos vasos, e Deus derrama a unção dele sobre nós. O odre é um utensílio que guardava vinho. E vinho também é uma figura do Espírito Santo. Assim como o óleo contido no vaso, a nossa vida também é comparada a odres. Em Lucas 5, capítulo 5, versículos 37 e 38 diz: da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se fizer o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo. Tanto o vaso quanto o odre precisam estar novos para abrigar o conteúdo que seriam derramados dentro deles. O vaso tem que ser restaurado, não pode ter rachadura. E o odre tem que ser novo. A mesma coisa é válida para o odre e também para o vaso. A mesma coisa. Deus não aproveita alguma coisa e faz remendos. Não há como fazer remendos no vaso rachado. Não dá como pegar aquela pessoa, aquele ministro que tem uma rachadura na sua vida, que faz coisas que desagradam a Deus, remendá-lo. Deus não trabalha dessa forma. É necessário voltar ao mesmo processo, o de ser quebrado e moldado mais uma vez. Se esse ministro, se esse ministro do Senhor, ele se deixar ser quebrado, ser moldado, Deus o usará tremendamente naquilo que foi colocado nas suas mãos. Mas se ele manter a sua postura e dizer para o Senhor, ditar para o Senhor como as coisas tiverem que ser feitas, ele vai continuar sendo um vaso rachado, não retendo aquilo que Deus derrama sobre ele em suas ministrações. E o Senhor Deus, o oleiro, permitirá situações que nos parecem quebrar. O Senhor, ele não faz vista grossa com situações que vão contra a palavra dele. Ele cria situações que vão nos quebrar, para que ele possa nos moldar à sua maneira. Ele nos molda à sua maneira. Se os olhos do Senhor encontrarem em nós rachaduras, em nós que ministramos na casa dele, podemos estar certos que lavarem o vaso mais uma vez para dentro da olaria. E esse processo, até o vaso não ter nenhuma rachadura. É necessário vasos novos, odres novos, que sejam capazes de suportar o derramar de Deus. Deus, ele quer derramar na sua igreja. Deus, ele quer visitar a sua igreja. Deus, ele quer usar o ministério de louvor. E assim, todos aqueles que estão à frente da obra, todos aqueles que compõem o altar, para derramar na sua igreja. Mas nós precisamos estar a postos da forma como o Senhor deseja que estamos. A forma como o Senhor deseja que trabalhemos para Ele, para servir no reino. Não apenas prestadores de serviços, mas filhos, quem tem relacionamento,
aquele que recebe aquela direção na sua ministração, que se prepara, que ensaia, e ali Deus fala, Deus dá direção, e ali nós ministramos, e aquilo que o Senhor nos diz, intimamente nos nossos corações, é trabalhado num relacionamento diário, de segunda a domingo, um relacionamento diário com o Senhor, e ali sendo aprimorado a cada ministração, sendo aprimorado no seu lugar secreto, sendo aprimorado quando você entra no quarto, fecha a sua porta, e ali o Senhor fala ao seu coração. Bem mais importante do que estar em cima de um altar. Bem mais importante do que uma lista de músicas para ensaiar. Bem mais importante até do que a ministração. Há uma necessidade de sermos vasos aprovados e provados por Deus. Provados e aprovados. Sem rachaduras. Vasos que consigam reter tudo o que Deus depositar dentro de nós. Nós precisamos reter, guardar tudo o que Deus depositar dentro de nós. E como ministros, será que Deus apenas observa o final de semana? Será que Deus apenas nos observa quando subimos e fazemos aquilo a qual fomos chamados para fazer? A ministração? Ou Ele continua sendo o mesmo Deus que conhece o nosso deitar e o nosso levantar? Deus, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, as intenções do nosso coração, a nossa mente, o que almejamos fazer, o que falamos e o que fazemos, se há correlação entre o que falamos e o que fazemos, entre nossas atitudes, se damos honra a Ele nisso. Será que só agradamos a Deus no momento da ministração, quando Ele vem, enche, usa e depois deixa de lado? Ou a intenção do Senhor é ter relacionamento conosco, intimidade e comunhão 24 horas por dia? A nossa comunhão com Deus 24 horas por dia é real? Ou é só em alguns momentos? Essa realidade somente é possível com um vaso sem rachaduras. Comunhão com Deus 24 horas por dia. Comunhão com Deus, andar com o Senhor. Todos os dias da semana, da nossa vida, só é possível com um vaso que se permite ser moldado conforme a vontade de Deus, sem rachaduras. O vaso sem rachaduras será um vaso que trará glória a Deus o tempo todo da sua vida. Inevitavelmente e consequentemente, ele trará glória a Deus, porque ele caminha com o Senhor todo momento. O vaso sem rachadura será um vaso que trará glória a Deus em todo o tempo. Ele será cheio em todo o tempo. E a consequência disso será uma vida no altar, um vaso cheio, um vaso que não escoa unção. Mas o que podem ser rachaduras em nós? O que pode ser considerado rachadura? Tem diversas coisas, diversos fatores. Mas feridas são grandes rachaduras em ministros do Senhor. Feridas com liderança, com a igreja, são grandes rachaduras. Orgulho são grandes rachaduras. Incredulidade, relacionamento ruim com pessoas e com autoridade sobre a sua vida. Tem ministros que não submetem a autoridades. Não submetem a autoridade de pais, não submetem a autoridades governamentais, não submetem a autoridades dentro da igreja. E isso são rachaduras. Pecados de qualquer espécie são rachaduras. Traumas na alma são rachaduras. Falta de tempo para buscar a face de Deus são rachaduras. E que o Senhor sonde seu coração nesse momento. Que o Senhor te visite, sonde seu coração e diga a você quais são as rachaduras que você leva na alma e que precisam ser saradas e que precisam ser tapadas essas brechas. Por onde está saindo a unção? É por onde sai a unção e por onde entra o ataque do inimigo. Quando somos atacados e temos rachaduras, a chance de prevalecer é menor. Quando somos atacados e temos firmeza e identidade de quem somos em Deus, nós prevalecemos, com certeza. São as rachaduras que vão deixando toda a unção de Deus escoar e abrem espaço para a entrada das setas e flechas lançadas pelo inimigo. São as rachaduras, por isso que os ministérios hoje estão tão comprometidos de caráter. Por isso que ministros hoje têm um caráter tão comprometido, não levam para a ministração o caráter de Cristo e para que aquilo contagie a igreja, para que a obra seja simplesmente do Senhor, mas querem levar algo de suas próprias mãos, querem levar na sua força, querem da maneira que estão, querem subir e fazer. Que o Senhor nos faça novamente vaso novo para o teu louvor.
Ele é o Deus restaurador e tem poder para restaurar vasos que nem mesmo os homens acreditam mais. Talvez tenha vasos que você olhe e diga, não, esse aqui Deus não pode restaurar mais. Mas Deus é o Deus restaurador. E Ele pode restaurar qualquer vaso que se coloque na presença dEle, que desça, que se prontifique e desça a casa do oleiro. Que a cada dia possamos ser vasos restaurados para a glória do Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde seu coração.